2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 2. Glória a Deus. Graças a Deus. Palavra da parte do Senhor. Quem achou diz amém. Vamos ler então 2 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 9, versículo 2 da palavra. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o mandaram chamar que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, aleluia, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um, filho de Jonathan, aleijado ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Amém? Amém. Vamos assento, irmãos. Ele pode bater aquelas palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Irmão, prestar o máximo da nossa atenção aqui agora na palavra a qual nós acabamos de mencionar nesse texto. Aleluia. Bastante conhecido, a qual a gente ouve pregações, palavras toda hora, através desse texto que nós acabamos de mencionar. Mas como eu mencionei, eu quero trazer essa palavra do modo diferente, porque nós já temos, aleluia, batido em cima dessa palavra, e muitas das vezes a gente não entende o mistério profundo que Deus quer falar conosco, e uma que também nós temos que entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus trabalha de uma forma sem a gente compreender, Deus trabalha de uma forma sem a gente saber a forma que Ele quer fazer na nossa vida. Como nós lemos aqui o texto da palavra em 2 Samuel, a gente vê que o Senhor, aleluia, através do povo de Israel, em um período em que eles não tiveram rei, Ele proclama a Samuel, Samuel sendo um profeta, Samuel sendo um sacerdote, e Samuel sendo juiz também sobre a nação de Israel. A Bíblia vai dizer então que o povo proclama um rei, em um período, em um processo em que Israel ficou sem rei, e pelo clamor que o povo chega a Samuel pedindo um rei, Deus concede um rei para Israel. Aleluia. Deus manda Samuel buscar o homem, buscar a Saul, buscar o homem para reinar sobre Israel, conforme a vontade do povo queria. E a gente conhece o texto que Saul foi um dos primeiros homens, a qual se assentou sobre o trono para reinar. No reinado de Saul até que foi bem, no reinado de Saul até que foi ótimo, o momento em que Saul estava reinando, a gente vai ver que em meio ao processo do reinado de Saul, chega um ponto em que ele se desvia dos preceitos que ele estava seguindo e praticando perante o Senhor. Chega um ponto que Saul ele se desvia, fica desgovernado do seu reinado, e isto leva a Deus rejeitar a Saul. Isso leva a Deus chegar para Samuel e dizer: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado a ele?
tendo eu rejeitado a Saul, até quando tu vai ter dó? Então Deus manda Samuel encher o azeite e ir até a casa de Jessé, onde ali o Senhor tinha, aleluia, dentre os filhos de Jessé um rei, aleluia, a qual foi ungido para reinar dentro da nação de Israel. Interessante que o Espírito do Senhor, o Espírito da parte de Deus, que estava na vida de Saul, foi tirado, e aconteceu algo na vida de Saul. Um espírito de tormento estava atormentando a Saul naquele momento. Aleluia. E começou, irmãos, então a trajetória de Saul e Davi. Saul sendo atormentado pelos espíritos, então Saul começa a perseguir Davi. Saul começa a perseguir Davi, e nesse período de perseguição a qual Davi passou, Davi ele passa sérios problemas nessa perseguição, porque aquele que está carregando o projeto de Deus, os planos do Senhor, ele passa perseguição. Aquele que está debaixo da promessa do Senhor, ele passa a prova, ele passa a luta, e Davi estava nesse processo. Mas eu vejo algo impressionante, que quem olhava para Davi reconhecia que Davi, ele era uma pessoa a qual o Senhor estava com ele. Quem olhava para Davi sabia que Deus estava na vida de Davi. Muitos sabiam que Deus estava acompanhando Davi, muitos sabiam que era já o plano do Senhor pegar Davi da onde ele estava e colocar ele sob o trono. Ali começou essa grande luta, essa grande dificuldade para Davi. A Bíblia vai dizer que Davi achou um amigo, em que em meio a essa luta, em meio a essa guerra, ajudou a Davi então a se escapar da mão de Saul. E quem era essa pessoa? Uma pessoa a qual era filho de Saul, chamado Jonathan. Aleluia. Jonathan foi uma pessoa em que ajudou a Davi fugir, aleluia, das garras de Saul. Jonathan foi uma pessoa em que ajudou a Davi se escapar das emboscadas de Saul. Irmãos, eu digo para a igreja nessa noite: será que Davi precisava da ajuda do homem? Será que Davi precisava da ajuda de Jonathan para fugir do inimigo? Aleluia. Eu creio que a possibilidade em que Davi estava não precisava, porque Deus dava livramento para ele, Deus guardava ele, Deus dava o inimigo na palma da mão, Deus dava o adversário na palma da mão. Como chegou um certo momento da vida de Davi, em que Saul estava descansando, e os homens de Davi, os servos de Davi, disseram: olha, Davi, aproveita o momento, vai lá, entra lá na caverna onde está Saul e aproveita matar Saul naquele momento. Não precisou Davi matar Saul, não precisou Davi ir lá passar a espada em Saul. Davi ainda olhou para um dos seus servos e disse: olha, quem é eu para matar o ungido do Senhor? E tendo o Senhor rejeitado a Saul, tendo o Senhor rejeitado a Saul, não tendo mais nada de Deus, então por que Davi usou o termo tocar no ungido do Senhor? Davi estava respeitando a posição que Saul estava. Davi estava respeitando a posição em que Saul estava. Aleluia. A liderança em que Saul estava, Davi respeitou, e não precisou Davi matar Saul. Davi só cortou a orla do seu manto e mostrou para Saul: ó, está aqui, se eu quisesse te matar, eu te matava. Aleluia. Deus pelejava por Davi. Chegou um ponto em que eles estavam na guerra. Chegou o momento em que Saul entrou na peleja, entrou na guerra. Uma pessoa que vai para a guerra sem a direção de Deus, ela não vence.
A pessoa que vai para a guerra sem a presença do Senhor estar na vida dele, ele não consegue vencer a guerra. O inimigo consegue intimidar, o inimigo consegue, irmãos amados, achar o ponto fraco. E naquela peleja que tiveram o exército de Saul, eles começaram a perder. O inimigo, ele foi tomando terreno sobre o exército, sobre Saul. Saul viu que a guerra ia ser perdida. Saul viu que a luta não ia ser ganha. Saul viu que já estava perdido. Então Saul olha para um dos seus servos e diz: olha, tu me mata, para mim não morrer na mão dos meus inimigos. Tu me mata, para que eu não possa morrer na mão deles. Passa a espada em mim. Eles não tiveram coragem de pegar a espada e matar o rei de Israel. Então Saul pega a sua própria lança, crava a sua lança em si e se deita em cima da lança. Foi a morte de Saul. O exército todo de Saul morre. Aleluia. E nós vamos ver agora o momento, o desespero, a qual estava dentro do palácio onde Saul habitava. Como nós acabamos de mencionar aqui em 2 Samuel capítulo 9, versículo 2, o ponto principal dessa mensagem é o filho de Jonathan. O ponto principal dessa mensagem é o filho de Jonathan, aleijado ambos os pés. Quando chegou a notícia ao palácio em Jerusalém que o rei de Israel estava morto, que o exército de Israel estava morto, em meio ao campo da guerra, o desespero dentro do palácio aconteceu. Em meio a esse grande desespero, aconteceu uma tragédia. Em meio a esse grande desespero, aconteceu um acidente. Pelas boas novas que eles receberam, a Bíblia vai dizer que Jonathan tem um filho, a qual estava ao cuidado de uma babá, eu posso dizer mais chamada ama, cuidando da criança. E quando chega a boas novas que o exército perdeu, eles se preocuparam, porque se o exército perdeu, o inimigo poderia invadir dentro do palácio, acabar com tudo. O adversário poderia entrar para dentro do palácio onde ele estava e matar tudo. Então foi o desespero para ela poder cuidar da criança. Ela pegou aquela criança, enrolou e saiu num grande desespero com aquela criança na mão. Aleluia. E ela chegou a um ponto de deixar essa criança cair ao chão, de não poder mais caminhar, de não poder mais andar. Essa criança chamada Mefibosete foi uma criança com 5 anos de idade, a qual ele caiu do braço de sua babá, caiu ao chão, quebrando ambos as pernas. E tem muitos aí, irmãos, pregando, dizendo que aconteceu pelo descuido dela. Não, eu posso dizer que não foi a culpa dela de deixar a criança cair. Ela estava tentando esconder a criança, ela estava tentando proteger aquela criança, mas em meio ao desespero ela não se descuidou ali e deixou aquela criança cair. Algo importante que nós temos que saber, algo importante que nós temos que conhecer. Eu posso ver que a culpa não foi dela, aconteceu um acidente. Aconteceu esse acidente. Eu quero dar uma base aqui, irmãos, eu quero dizer para a igreja: tudo tem um motivo, tudo tem um significado.
Se nós pegar o texto e nós lermos sobre Zaqueu, por que Zaqueu subiu na árvore? Muitos têm o termo de pregar, Zaqueu subiu porque Zaqueu estava exaltado. Não. Zaqueu subiu na árvore porque ele tinha que se humilhar. Não. Por que Zaqueu subiu na árvore? Para poder ver Jesus. Zaqueu só subiu na árvore porque era pequena estatura, baixo, não tinha aquele acesso para poder ver a Jesus, então ele teve que subir. Se Zaqueu fosse uma pessoa alta, ele não precisava subir em cima daquela figueira, não precisava Zaqueu subir em cima para mandar ele descer, não. Se Zaqueu fosse uma pessoa de estatura alta, eu tinha certeza que ele gritaria, rompia aquela multidão e chegava aos pés do Senhor. Tem situações que acontecem que nós temos que conhecer, e o acidente desse menino de Mefibosete não foi culpa dela, foi um acidente que aconteceu. Agora essa criança, ela é levada para um lugar chamado Lodebar. Como nós conhecemos, como nós temos o costume de pregar, não é o despregar a palavra de um de outro não, irmãos. Nós temos que entender as situações que acontecem na nossa vida para Deus poder trabalhar na nossa vida. Nós temos que conhecer dificuldade que acontece na nossa vida em meio a um caos que está acontecendo em nós. Aleluia. Essa criança foi levado para esse lugar, Lodebar, conhecido hoje como terra do esquecimento, ou em outra tradução, terra sem pastor. Aleluia. Ou mais, é tradicional hoje, conhecido na linguagem de todos, é terra do esquecimento. Essa criança foi para lá, na casa de um homem, a qual pegou essa criança, a qual criou essa criança, a qual Mefibosete ficou em Lodebar. E o porquê que ele ficou em Lodebar? Muitos dizem que Lodebar é a terra do esquecimento. Muitos dizem que Lodebar é a terra em que ele estava lá para não ser lembrado. Muitos dizem que Lodebar é a terra em que ele estava lá, que não era para ficar longe dos projetos de Deus. Não, nós temos que entender que Lodebar foi um lugar, eu posso ver que foi um lugar preparado para ele poder se esconder. Aleluia. Muitos têm o ponto de dizer que Lodebar pode ser até um lugar preparado pelo diabo, né? Será que o deserto da nossa vida é o diabo que coloca nós lá? Não. Aleluia. Tudo tem uma origem na nossa vida. Jesus foi para o deserto, e quem foi que conduziu? O Espírito de Deus. Aleluia. Mefibosete foi para Lodebar. Por quê? Lodebar é uma terra do inimigo. Lodebar, será que é a terra em que o diabo faz o que quer lá dentro? Será? Se Lodebar fosse do diabo, irmãos, Satanás poderia matar Mefibosete lá dentro. Quem crê que poderia matar? Eu acho que poderia matar ele lá dentro. Poderia matar. Aleluia. E por que o diabo não matou? Se Lodebar já é um lugar difícil de se habitar ou de morar, por que o inimigo já não aproveitou a escassez? Por que o inimigo já não aproveitou o momento para pegar Mefibosete lá e aproveitar para terminar com a vida dele? Quero dizer para a igreja que tem situações que Deus permite nós passar
para Deus poder guardar nossa vida, para que o adversário não venha tocar. Lodebar, eu posso ver que foi um esconderijo para Mefibosete, para poder ficar lá dentro. E algo que nós temos que aprender aqui nessa noite: saber lidar com o nosso objetivo, aprender da onde nós temos, aprender a sobreviver, aprender a entender o projeto de Deus. Ele estava em Lodebar, irmãos. Deus é santo. Na linguagem de outro, terra do esquecimento, mas ele estava lá dentro. E quem tem projeto de Deus pode estar em Lodebar, mas Deus vai fazer ele crescer lá dentro. O Senhor vai fazer ele desenvolver lá dentro. O Senhor vai fazer ele crescer lá dentro. Eu quero te dizer aqui nessa noite: se nasce na boca de um de outro, achando que nós temos em Lodebar e já está perdido, mas eu quero te dizer aqui nessa noite que em Lodebar ainda nós temos em Lodebar, mas ainda nós temos com vida, e quem está com vida ainda tem o projeto de Deus a ser realizado e ser cumprido. Aleluia! Glória a Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória? Aleluia! Entendeu? Trabalhar. Está em Lodebar, mas tu está com vida, está respirando ainda. O projeto vai acontecer. Qual é mais fácil, irmãos? Nós está em Lodebar ou nós está em Jerusalém? Quem quer estar em Lodebar? Quem quer? Levanta a mão. Aleluia. É mais fácil nós estar em Lodebar com vida do que nós estar na cidade onde vai ser invadido e morrer, né? Aleluia. Está numa cidade que vai ser invadida e vão matar. Ou está em Lodebar, mas está com vida ainda, ou do que subir para Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade à vista. Quem vai para Lodebar, ele sai fora de cena. Quem vai para Lodebar, ninguém vai ver ele, porque o ponto principal é Jerusalém. Quem está em Jerusalém, todo mundo vai ver, todo mundo vai avistar. Mas muitas das vezes tem que sair fora de cena para Deus poder trabalhar na nossa vida. Muitas das vezes temos que sair fora de cena, da visão de muitos, para Deus poder trabalhar na nossa vida, para nós poder entender o propósito de Deus. Mas eu quero te dizer algo: quem está em Lodebar, ele está aprendendo. Quem está em Lodebar, ele vai ter uma experiência profunda com Deus. Mas eu quero te dizer algo: quem está em Lodebar, o lugar não é em Lodebar. Quem está em Lodebar está só, aleluia, no processo de um preparamento. Aleluia. Aleluia. Davi estava no campo entre as ovelhas. Deus tinha um chamado, estava no campo. Por que Davi foi ungido e não foi direto para o trono? Como é que ele foi ungido como rei e estava lá no pasto ainda? Davi estava no pasto, mas o coração estava no trono. Aleluia. Jefté não estava dentro da sua terra, não estava dentro da sua casa, porque foi tocado pelos seus irmãos e foi habitar numa cidade chamada Tobi. E lá dentro estava ele em Tobi, o pé estava dentro de Tobi, uma cidade cruel, mas o coração estava em Gileade, onde era a sua terra. Aleluia. Mefibosete estava em Lodebar, mas o projeto de Deus era para dentro do palácio. Glória a Deus. O plano de Deus era para dentro do palácio. Irmãos, o problema não é estar em Lodebar, não. O problema não é estar em Lodebar. Se está em Lodebar, tu tem que dar graças a Deus, porque ainda tu está no projeto
glorificar o nome do Senhor, porque se tu tiver os planos de Deus, tu pode passar pela pior miséria, mas nada vai atingir você. Glória a Deus. Porque o problema não é nós estar em Lodebar. Muitos dizem, irmão, eu estou passando essa dificuldade, está tudo perdido, tudo acabado. Eu estou passando esse processo que a minha vontade é mudar de cidade, é sair da onde eu estou. Entendo o trabalhar de Deus. O problema não é onde tu estás. A dificuldade não é onde tu está habitando e está passando. Em meio ao problema sempre tem uma saída, uma solução. Glória a Deus. Se está reclamando em meio à prova que está passando, porque não está achando a saída. Porque não é a prova que vai nos derrotar, não é a prova que vai nos matar, não é o deserto escaldante que vai fazer nós parar e nós morrer. Não. Aleluia. Mefibosete estava em Lodebar. O problema não era a terra em que ele estava, o problema não era a casa em que ele estava. Ele estava em Lodebar, já não estava mais aquela criança, já estava um homem formado. Estava lá. Lodebar pode ajudar você a crescer também. O teu problema pode fazer você crescer também. O teu problema pode fazer você a levantar também. O teu problema pode fazer você desenvolver também na tua vida coisas grandes que podem acontecer. Ele estava em Lodebar, mas algo impressionante que eu aprendo nessa mensagem: nós estamos em Lodebar. Se Lodebar é o problema, então nós temos que reconhecer que o problema, nós temos que achar a solução. Tu está na tua luta, não é a luta que vai matar tu. Tu está na tua prova, não é a prova que vai desfalecer você. Tu está em Lodebar. Então eu te digo uma coisa: quem está em Lodebar, ele tem que conhecer a Cristo no meio de Lodebar. Porque aquele que está em Lodebar e conhecer o poder de Deus em Lodebar, a dificuldade vai se tornar fácil para poder passar. Se está em Lodebar, conheceu o poder do Senhor, o poder de Cristo, conheceu a Cristo, reconheceu a Cristo, reconheceu a solução, eu quero te dizer: Lodebar não vai parar você. Aleluia. É momentâneo, é passageiro, mas o projeto não estava em Lodebar. Você conhece a Cristo só para se fortalecer ali. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que quando aquela criança estava ali em Lodebar, que quando Davi assumiu o trono, a Bíblia vai dizer então que Davi, pela promessa que ele fez a Jonathan, ele entrando naquele reinado de Saul, na casa de Saul, a qual estava ali Ziba, então ele pergunta para Ziba, um dos seus servos, se tinha alguém da casa de Saul ainda que podia usar de beneficência. Aleluia. Ó, tem um aí, mas é filho de Jonathan, mas está lá em Lodebar. Aleluia. Mas está lá, não anda, aleluia, não faz nada, não caminha. Mas Davi ainda disse: vai lá e busca ele. Talvez Ziba poderia ter dito, olhado para a situação de Mefibosete em Lodebar, poderia ter dito ao rei: mas que futuro tem aquela criança, mas que futuro tem aquele menino. Aleluia. Mas vai lá e busca ele, não importa a situação dele. Vai lá e chama ele, não importa o problema que ele está passando. Eu não quero saber se ele está caminhando ou não. Eu não quero saber se ele está andando ou não. Eu não quero saber se ele está fazendo aquilo ou não está fazendo. A ordem é ir buscar ele.
Se está em Lodebar, irmão, está passando o processo, é passageiro. É um preparamento para Deus tirar você de lá e te colocar onde Deus quer agora. Era necessário a criança ir lá para poder crescer, para poder ser cuidado, para poder ser protegido, aleluia, para poder desenvolver lá dentro. Então o rei deu a ordem para ir chamar Mefibosete. Impressionante, que estava em Lodebar, o rei mandou chamar, e o lugar dele ele já tinha, o rei já tinha preparado, porque a promessa que ele fez a seu pai, no momento que estava sendo perseguido, ele ia cumprir. Mefibosete, se não morresse, ele ia governar o palácio também, ia ter parte daquela herança, do palácio de Saul, de seu avô, ia ter parte. Mas aconteceu isso, dele cair e não poder andar, aleluia, de não se desenvolver, aleluia. Mas ele estava na promessa, no plano. E quem está no plano, aleluia, muitos podem olhar para nós e ver que nós não desenvolvemos, mas quem está no plano, Deus já tem um lugar preparado para ele poder chegar. Você está no lugar aonde Deus quer que você chegue. Você está em um lugar onde você vai chegar. Quem olha para você não pode ver você crescer. Quem olha para você pode olhar para você e dizer, mas ele não vai ter futuro nenhum. A situação dele é só dessa forma. Está só cantando, está só pregando, não vai crescer mais. Mas o que Deus tem a preparar é coisa grande. O que Deus tem reservado para mim e para você é coisa maior. O inimigo só vai saber quando você ouvir a voz do rei, quando você ouvir a voz do Senhor. Ele chama você e você chegar até na presença dele. Aleluia. O rei chama, e quando o rei chama, ele diz, não, vá lá trazer ele, que ele é muito útil aqui dentro, ele é muito importante aqui dentro, aleluia, ele é muito importante aqui dentro, ele tem que fazer parte aqui dentro. Traz ele. E quem olhava para Mefibosete dentro daquele palácio não dava esperança. Aleluia. Quantos que estão olhando para nós e não estão dando esperança nenhuma? Quantos que estão olhando para nós e estão torcendo para não ver Deus agir na nossa vida? Quem está olhando para nós e está torcendo, dizendo, ele vai parar em meio à caminhada, ele vai desistir em meio caminho, não vai resistir, não vai aguentar a luta. Mas a gente sabe quem chamou, a gente sabe quem foi que falou comigo e falou contigo. A gente sabe quem que nos chamou para a boa obra, e aquele que chamou é fiel para terminar a boa obra que começou. Aleluia. Fiel é Deus cumprir a sua obra que começou na nossa vida. E quem tem esse chamado de Deus, aleluia. Olha só, Mefibosete se apresentou perante o rei. E quando se apresentou perante o rei disse, Mefibosete, sim, Senhor, teu servo, aleluia, a partir de hoje tu vais se assentar na mesa comigo. Aleluia. A partir de hoje tu vais se assentar na mesa. Aleluia. Nós podemos desprezar, irmãos, o significado da mesa, mas é um sinal de exaltação. O sinal da mesa é um sinal de honra.
O sinal da mesa é um sinal de exaltação, para o Senhor poder nos exaltar. Glória a Deus. O que Jesus nos ensina a respeito disso? Diz: olha, quando você se achegar na presença de qualquer pessoa, do seu Senhor, nunca tome o primeiro assento da mesa. Não, primeiro assento não, mas tome o assento que está ao lado, porque fazendo isto, Ele te honrará, te chamarás, né? Sentou em outro lugar, meio distante da mesa, o Senhor vai dizer: se achegue mais a perto. Isso é um sinal de honra. Se aproxima mais. Então Davi olhou para Mefibosete e disse: olha, a partir de hoje se assentará na mesa e comerás pão comigo. Davi estava dizendo: a partir de hoje a mesa é lugar para a pessoa, aleluia, de valor. A mesa é lugar para a pessoa que tem planos, que tem projetos, que tem herança. A mesa é só os príncipes de alta qualidade que vai se assentar, e tu vai ser um que vai se assentar comigo aqui na mesa. Só vai se assentar na mesa quem teve experiência viva. Só vai se assentar na mesa e banquetear do maior alimento que sacia a fome, um alimento que vem do céu e mata a nossa fome. Aleluia! Oh, glória! Porque se nós se assentar na mesa sem o Senhor chamar nós, sem nós ouvir a voz de Deus, nós podemos ingerir qualquer veneno e pode nos matar na mesa. Tem gente que está se assentando na mesa para ser honrado. Tem gente que está se assentando na mesa sem ser o chamado, e estão caindo, perecendo, porque não estavam prontos. Mas quem passou o processo, quem já passou o problema e teve a experiência, conhecimento do poder de Deus, ele se assenta na mesa e sabe que o lugar já foi preparado por Deus. Para nós encerrar aqui, irmãos, Davi então disse para Mefibosete: olha, a partir de hoje, tudo isso daqui vai te pertencer. Tudo isso. Se no tempo do teu avô, do teu pai, tu não tinha nada disso, que tu não ia possuir isto, mas hoje eu te entrego na tua mão. Aleluia. O reino vai ser teu, essa herança vai ser tua. Sabe, de tantas situações que acontecem na nossa vida, quando o Senhor chega com a vitória na mão, a gente até chega a desacreditar. Com tantos problemas, com tantas lambadas de um lado e do outro, a gente até desacredita do que Deus está para nos entregar. Que a gente apanha bastante, quando chega a hora de Deus: olha, agora eu vou te honrar, a gente até desacredita. Mas será? Será que vai acontecer? O que Mefibosete estava passando quando Davi falou isto, ele olhou para Davi e disse, então se inclinou e disse: quem é servo teu, para tu teres olhado com um cão mortal como eu? Ele disse: tu vai fazer eu herdar tudo isso? Eu sendo um cão mortal. Ele estava o quê? Desprezando ele. Ele estava se desprezando. Será que nós temos olhado para nós e estamos dizendo: eu não sou digno disso? Será que nós temos olhado para nós e nós estamos dizendo: eu não mereço isso, mas o Senhor está te dando, você merece. Valoriza você, olha para você, levanta a tua cabeça, mesmo que um diz que tu é feio, olha para você, chega ao espelho e diz: eu sou bonito,
Deus prometeu, Ele confiou em mim, estou no plano de Deus, Ele vai fazer na minha vida, Ele me chamou e vai cumprir a promessa. Não importa se é feio, se é bonito, não importa se é magro ou se é gordo, não importa, irmão, se é feio ou narizudo ou não importa. O importante é que você vai estar na mesa, sendo honrado pelo rei, e você vai fazer parte da herança do Senhor. Aleluia. Mefibosete se despreza, um cão mortal como eu, Senhor. Não mereço, não ando, não precisa, tudo vai estar à sua ordem. E eu quero te dizer, quando Deus Ele chama para cumprir, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos esperar no Senhor, que Ele vai cumprir na nossa vida o que Ele já tem prometido para cada um de nós. Amém? Bate palmas, se põe de pé, em nome de Jesus, se põe de pé. Aleluia, levanta a tua